família! Eu sou a professora Tuane e hoje eu vim trazer para vocês algumas propostas de brincadeiras e interações para vocês realizarem com as crianças de vocês em casa. Lembrando que as nossas propostas são para as crianças da pré-escola 2, as crianças pequenas, a partir de 5 anos de idade. As crianças pequenas, elas aprendem melhor explorando, conhecendo, investigando, e é isso que nós vamos fazer na nossa primeira proposta. O nome da nossa primeira proposta chama-se A Centopeia. E vocês aí em casa vão dar início a essa proposta conversando com as crianças sobre os conhecimentos prévios dela em relação a esse bichinho. Perguntem a elas se elas conhecem uma centopeia, se elas sabem o que é centopeia. Aí, a partir disso, vai iniciando um diálogo, fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos, como por exemplo, você sabe o que é uma centopeia? Aí você e a sua criança vai conversar que a centopeia é um bichinho que também é chamado de lacraia, que ele é achatado, é cheio de segmentos e possui um par de patas, ou seja, é uma pata de um lado e uma pata da outra. Então, o número de pés da centopeia varia de acordo com os números de segmentos que ela tem. Ou seja, se as centopeias têm de 15 segmentos a 191 segmentos, então ela pode ter de 30 pés até 382. Ou seja, nem toda centopeia tem 100 pés. Mas continue conversando, explorando esse assunto com a sua criança. Pergunte a ela se ela sabe do que a centopeia se alimenta. É uma pergunta interessante. Aí você vai conversar com a sua criança e vai contar para ela que a centopeia se alimenta de bichinhos. Ela é uma predadora. Ela pode se alimentar de baratas, pode se alimentar de larvas, e as lagartas maiores podem se alimentar de ratos, de lagartos. É bem interessante. Pergunte também para a criança se ela sabe aonde vivem as centopeias, qual o habitat dela, aonde elas gostam de morar. E aí você conta para a sua criança que a centopeia, ela gosta de lugar úmido e escuro. Ela pode ser encontrada em folhas de árvores, cascos de árvores, também pode ser encontrada em casa. E aí é um pouco perigoso, porque a centopeia pode se esconder sob as roupas e até mesmo embaixo do lençol da cama. E aí pode acontecer um acidente, porque a lacraia, a centopeia, que pode ser chamada de lacraia, ela é venenosa e ao entrar em contato com a nossa pele, pode nos queimar. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas apesar disso, esse bicho que aparentemente é assustador, tem muita importância no nosso ecossistema, porque como ele se alimenta de larvas, de insetos, como por exemplo, aquela baratinha que anda na nossa casa, então ela ajuda a equilibrar o nosso ecossistema. Olha só que legal e interessante. Bom, depois de todo esse conhecimento que você e a sua criança conversou a respeito da centopeia, vocês vão partir para a realização da nossa proposta. E para dar início nessa proposta, que tal a gente conhecer, aprender e escrever um poema sobre a centopeia? Vai ser bem legal. O poema A Centopeia, escrito pela escritora Marina Colossante. Esse poema vai estar disponível lá na nossa ferramenta Palmas Homeschool. E para a gente escrever esse poema, vocês vão precisar dos seguintes materiais. Um caderno, que você já tem em casa. Se não tiver o caderno, pode ser folha branca, papelão, folha A3, cartolina, o material que vocês tiverem em casa. E lápis de escrever, lápis de colorir. E aí o que vai acontecer? Você, adulto, que vai escrever esse poema para a criança. Mas como você vai escrever?
Você vai escrever lendo com a criança. Cada palavra que você escrever, você vai escrever e ler, para a criança ter a noção de como é a escrita daquela palavra. Olha só, esse poema é muito legal e a criança vai gostar muito. Ó, vamos ler aqui, vamos conhecê-lo? A centopeia. Quem foi que primeiro teve a ideia de contar um por um os pés da centopeia? Se uma pata você arranca, será que a bichinha manca? Então, esse é o nosso poema, um poema curtinho, simples, divertido, que a criança vai adorar. Depois de você ter escrito esse poema, lembre-se sempre, escrever e ler junto. Ao mesmo tempo que você escreva, leia. Você vai fazer a leitura para a criança. E vai convidar a criança para ler com você e vai chamar a criança para fazer a pseudoleitura. O que é a pseudoleitura? A pseudoleitura é quando a criança lê e passa o dedinho em cima da escrita. Então, primeiramente, você vai pedir que a criança encontre a palavra centopeia e faça a pseudoleitura, que é quando o dedo acompanha a leitura. Após a leitura de todo o poema, peça para a criança que ela escreva espontaneamente as palavras com a letra C, a palavra centopeia e as demais palavras que ela encontrou no poema. Se sua criança tiver mais facilidade com a escrita, com o movimento de pinça para poder escrever mais, peça que ela escreva um trecho do poema. Mas lembre-se, o desenvolvimento da escrita da criança é de acordo com o tempo dela. Não vamos apressar esse tempo. Deixe que a criança escreva de forma espontânea. E após tudo isso, peça para a criança escrever o nome dela completo. Você, adulto, vai fazer a ficha com o nome dela completo e a partir dessa fichinha ela vai realizar a escrita do seu nome completo. Mostre também para ela a data do dia da realização da proposta, que pode ser tanto em um calendário de papel quanto um calendário do celular. Após escrever o nome, a data, não se esqueça de fazer os registros fotográficos e compartilhar conosco. Depois de termos aprendido um pouco mais sobre a centopeia e incentivado as crianças na apropriação da leitura, agora nós vamos propor um novo desafio para elas. Nessa nossa segunda proposta, ela tem como objetivo ajudar no conhecimento sistematizado e favorecer a relação entre quantidade e numerais. Vamos lá? Primeiramente, você vai chamar a criança para separar os materiais. Quais materiais vão ser utilizados? Folha branca, caderno ou papelão, material que você tiver em casa, lápis de escrever e lápis de cor, tinta guache, cola e também pode ser utilizado tampinhas de garrafa. Qual vai ser a primeira etapa dessa nossa proposta? Primeiramente, você vai pegar ou a folha ou um papel em branco e pedir para que a criança faça um desenho da centopeia. Após isso, você vai pegar outra folha e instigar a sua criança a falar um número qualquer, de 1 a 10, por exemplo, 5. Aí você vai fazer o desenho de uma centopeia, vai desenhar a cabeça, as anteninhas e de acordo com o número que a criança falou, como eu dei o exemplo aqui, o número 5, vai fazer o corpinho da centopeia, ou seja, 5 bolinhas e vai mostrar para a criança. Vai fazer os pezinhos, vai fazer tudo a centopeia completa. Após isso, é a vez da criança. Você vai pedir para a criança fazer a centopeia dela. Muito simples. Só que, primeiramente, antes da criança começar a construção dessa proposta, você, adulto, vai fazer círculos do lado esquerdo, no canto esquerdo da folha, círculos de 1 a 10, 2, 3 e assim sucessivamente até o número 10. Aqui nesse exemplo que eu tenho, os números estão escritos na bolinha, mas pode ser também aqui do ladinho, no cantinho da bolinha.
Após isso, você vai pedir para que a criança desenhe o corpinho da centopeia de acordo com o número que está relacionado abaixo dela ou do lado, onde você fizer a bolinha. Ou seja, no número 1, a criança vai fazer uma bolinha. No número 2, 2 bolinhas. E assim sucessivamente. Caso a criança tenha alguma dificuldade para o movimento de pinça, você pode sugerir que ela faça o carimbo com a tinta guache. Carimba o dedinho e vai fazendo as bolinhas de acordo com o numeral. Como, por exemplo, esse aqui. Nós temos aqui um exemplo, ó. O adulto faz as carinhas da centopeia, coloca os números. Aqui nesse caso foi carimbado, mas pode ser também colado tampinhas de garrafa ou pode ser desenhado pela criança. Uma coisa muito legal nessa atividade, nessa proposta, é lembrar para a criança que a centopeia tem 2 anteninhas e 2 pezinhos, ou seja, ela tem um par de pés, um par de antenas. Então, já faça com que sua criança pense, raciocine, o que será um par? Conte para sua criança que nós temos um par de olhos, um par de orelhas, um par de braços, um par de pernas, como também usamos algumas coisas que são impar. Por exemplo, um par de brincos, um par de sapatos. Olha que legal, a criança vai descobrir que então o número par é o número 2. E para essa proposta ficar ainda mais divertida, depois de tudo isso, vocês podem confeccionar uma centopeia como essa aqui, ó, por exemplo. Essa aqui foi feita com papéis coloridos, papel cartão colorido, mas também pode ser realizada com rolinhos de papel higiênico. E depois de construir a centopeia, pergunte para a criança quantos rolinhos vocês fizeram, que são os segmentos, quantos segmentos tem a centopeia. Relacione a quantidade dos segmentos com outras coisas, como por exemplo, quantos anos a criança tem? Ela vai responder 5, então peça para ela mostrar ou as 5 bolinhas do corpinho que foi feito antes, ou das centopeias que vocês construíram. Depois disso, incentive a sua criança a fazer a escrita do número de forma espontânea, do jeito que ela acha que é. Não tem certo ou tem errado. O importante é incentivar a criança a escrever, a se apropriar da escrita. E no final, para finalizar tudo isso, lembre-se de sempre chamar a criança para organizar os materiais. Essas propostas proporcionarão às crianças pequenas aprendizagens como estimular a atenção, a concentração e a memória, reconhecer imagens, palavras e trechos dos enredos e textos, desenvolver a coordenação motora, a percepção espacial e a lateralidade, fazer estimativas explorando as noções de quantidade, conceito concreto de quantidade, representar as quantidades com desenhos, objetos e gradativamente numerais, desenhar símbolos, letras e progressivamente palavras com a ajuda do adulto, reconhecer o próprio nome, hipóteses de escrita de palavras e números, comunicar-se no cotidiano, expressando ideias, desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. As propostas para as crianças da pré-escola 2 serão apresentadas aqui no canal 5.2, todas as segundas e quinta-feiras, pela manhã, e reprisadas no período da tarde. Também estão disponíveis no nosso canal do YouTube e na nossa plataforma Palmas Homeschool. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Até breve!